a partir de agora, nós vamos trabalhar os benefícios em espécie. Então, eu vou detalhar aqui para você, de forma bem pontual, bem explicativa, exemplificativa, cada um dos benefícios previstos na legislação do regime geral. Vamos, inclusive, tratar das chamadas regras de transição que estarão lá na emenda constitucional número 103 de 2019. Então, é um tema que talvez seja o tema que eu mais venha detalhar para você pela relevância desse tema. É um dos temas mais explorados nas questões, quiçá o mais explorado nos concursos em que cobra a disciplina de Direito Previdenciário, especialmente o concurso para o INSS. Então, vamos começar a analisar os benefícios em espécie, começando pela aposentadoria por incapacidade permanente. Então, observa aqui no nosso slide. Então, nós vamos aqui começar pela aposentadoria por incapacidade permanente. Essa denominação, aposentadoria por incapacidade permanente, ela veio com a reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. O que é que acontece? A Constituição Federal agora, lá no artigo 201, inciso de número 1, fala em benefício concedido pela incapacidade permanente para o trabalho, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Essa expressão, aposentadoria por incapacidade permanente, a gente vai encontrá-la tanto no artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal, como também no regulamento da Previdência Social. Então, tanto na Constituição Federal quanto no regulamento da Previdência Social, nós vamos encontrar aqui entre os artigos 43 e 50 do Decreto 3.048 de 99, a expressão aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, na Lei 8.213 de 91, tá? Na Lei 8.213 de 91, que é a lei que trata do plano de benefícios da Previdência Social, aqui nós ainda vamos encontrar a expressão aposentadoria por invalidez, tá? Então, aí nós vamos encontrar a expressão aposentadoria por invalidez. O que é que eu preciso que você observe nas questões? Particularmente entendo que se a questão aparecer a expressão aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, não vejo prejuízo para a questão, a não ser que a questão te pergunte diretamente. Após a reforma da Previdência, quando o segurado ficar incapacitado permanentemente para o trabalho, ele terá direito a um benefício chamado de letra A, aposentadoria por invalidez. Letra B, aposentadoria por incapacidade permanente. Aí a gente iria na letra B. Por quê? Porque é o nome correto hoje da aposentadoria por invalidez. Mas como a Lei 8.213 de 91, ela ainda não foi alterada para ficar em consonância com a Constituição Federal após a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, então, se a questão for elaborada com base na Lei 8.213, não vai aparecer a expressão aposentadoria por incapacidade permanente, e sim aposentadoria por invalidez. Repito, não vejo prejuízo, porque só mudou o nome. O regramento continua sendo o mesmo. Posso te dizer que questões de 2022, eu já vi quesitos tanto falando em aposentadoria por invalidez, a maioria ainda está usando a expressão aposentadoria por invalidez, como alguns já utilizam a expressão aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui eu vou estar sempre utilizando as duas expressões, mas dando uma ênfase maior na expressão aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Vou te abordar aqui com base no regulamento da Previdência, como a gente vem fazendo. Por quê? Porque ele está mais atualizado do que a própria lei e ele está em consonância
com a emenda constitucional 103 de 2019. Eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Bom, então vamos lá começar pelo artigo 43 do Regulamento da Previdência Social. Então, aqui nós vamos tratar, ó, no artigo 43 do Regulamento da Previdência Social. Vamos falar de um conceito do que vem a ser a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, o objetivo desse benefício previdenciário e os requisitos do benefício previdenciário. Antes, porém, importante lembrar a você que as bancas adoram perguntar ao candidato se todos os segurados têm direito ao benefício previdenciário. Então, existem benefícios previdenciários que são devidos a todos os segurados do regime geral, mas existem benefícios previdenciários que só são concedidos a alguns assegurados da Previdência Social. No caso da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, como queiram, é um benefício que é devido a todos os segurados no âmbito do regime geral de previdência social. Então, nós estudamos aqui segurados empregados, segurados empregados domésticos, segurados trabalhadores avulsos, segurados contribuintes individuais, segurados especiais e segurados facultativos. Todos os 6 segurados da Previdência Social, os 5 segurados obrigatórios e o segurado facultativo, todos eles têm direito à aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Então, vamos observar o que dispõe o caput do artigo 43 do Regulamento da Previdência Social. Observe. Então, ele prevê assim, ó, a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência, vamos tratar isso aqui novamente, exigido quando for o caso, será devido ao segurado que, em gozo ou não, de auxílio por incapacidade temporária, lembrando que o auxílio por incapacidade temporária nada mais é do que o auxílio doença. Vamos estar utilizando as duas expressões, tá? For considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Repetindo, ó, a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será pago enquanto permanecer nessa condição. Então, vejamos o seguinte. Esse benefício previdenciário, né, aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez, regra geral, vai exigir o cumprimento de uma carência mínima. E quanto é essa carência mínima? Na aula sobre carência, nós vimos aqui que a carência mínima aqui são 12 contribuições mensais. Isto é, o segurado, regra geral, para ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ele tem que ter pago pelo menos 12 contribuições mensais. Essa é a regra geral. Mas nós vimos que existem circunstâncias em que o segurado ele pode não ter cumprido as 12 contribuições, ele pode ainda não ter pago as 12 contribuições mensais e ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Que situação seria essa? A primeira situação seria o seguinte: o segurado ele sofreu um acidente de qualquer causa ou natureza. Então, se o segurado sofreu um acidente de qualquer causa ou de qualquer natureza,
ele terá direito ao benefício, ele poderá, na verdade, ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ainda, olha bem, ainda que ele não tenha cumprido a carência mínima, tá? Uma outra situação é que o segurado ficou incapacitado para o trabalho em virtude de uma doença profissional ou em virtude de uma doença do trabalho. Nós vamos no estudo dos benefícios por incapacidade, eu vou te colocar aqui a diferença entre doença profissional e doença do trabalho, tá? Ainda nesse tema dos benefícios por incapacidade, eu te coloco a diferença, não precisa se preocupar. Tem uma diferença? Claro que tem. Na doença profissional, uma é decorrente da atividade que a pessoa exerce, a outra é decorrente em função do ambiente de trabalho. Então, se o segurado ficou incapacitado de trabalhar por uma doença profissional ou uma doença do trabalho, ele tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que ele não tenha cumprido a carência mínima de 12 contribuições. De repente, ele tem 2 contribuições, 3 contribuições e vai ter direito ao benefício. E a terceira exceção que a gente viu na aula de carência é o segurado, após filiar-se ao regime geral, ele passa a ser acometido de doenças ou afecções graves previstas em lista elaborada pelo Ministério da Previdência e Ministério da Saúde. E nós citamos algumas dessas doenças, como cardiopatia grave, cegueira total, AIDS, neoplasia maligna, doença de Parkinson, hepatopatia grave, etc. Tá? Então, nessas circunstâncias, o segurado ele terá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, tendo cumprido a carência mínima ou não. Nós vimos também que, se a doença é pré-existente à filiação do segurado ao regime geral, como regra, ele não terá direito ao benefício por conta daquela doença, a não ser que a incapacidade para o trabalho, a incapacidade para o trabalho, ela decorra de um agravamento ou progressividade da doença. Tudo isso nós falamos aqui. Perceba também que nessa definição que está no caput do artigo 43, prevê que a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ser precedida ou não de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, que é o novo nome do auxílio-doença. E é verdade, o segurado, quando ele está acometido da doença que o incapacita para o trabalho, normalmente, antes de se conceder a ele a aposentadoria por incapacidade permanente, normalmente se concede ao segurado o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença. E depois, com o passar do tempo, quando a perícia médica da Previdência, hoje chamada de perícia médica federal, quando a perícia médica federal ou da Previdência identifica que aquele segurado não tem mais condição de recuperar a capacidade para o trabalho, então transforma-se o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, é importante observar que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ou não ser precedida de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária. Ou seja, a regra não é absoluta. Eu cito normalmente o exemplo. Um segurado sofre um acidente e fica tetraplégico. Vai passar o resto da vida dele numa cama em estado vegetativo. Bom, não vai se conceder auxílio por incapacidade temporária de segurado. O segurado ficou tetraplégico. Ou seja, não tem outro caminho que não seja conceder diretamente a aposentadoria por incapacidade permanente a ele. Tá? Então, repito, essa aposentadoria pode ser precedida ou não do auxílio-doença ou do auxílio por incapacidade temporária. Agora, para que haja concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, é de fundamental importância verificar se o segurado, de fato, ele está incapaz para o trabalho, impossibilitado de ser reabilitado para uma outra atividade que lhe garanta o sustento. Muitas vezes me perguntam, Robson, por que que fulano de tal tem uma doença tão grave e não consegue se aposentar por invalidez? Porque a Previdência está vendo que tem possibilidade ou de cura
ou tem possibilidade de reabilitá-lo para uma outra atividade. Não é? Então, se há possibilidade de reabilitar a pessoa para uma outra atividade, então não vai se conceder a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Enquanto ele ficar incapacitado e houver essa esperança, a expectativa daquele segurado obter a cura da doença, ou pelo menos ser readaptado, reabilitado para uma outra atividade, não se concede o benefício. É bem verdade, muitas vezes me abordam na sala de aula, que lá no passado talvez fosse mais simples ou mais fácil as pessoas se aposentarem por invalidez. Hoje é mais difícil, sem sombra de dúvida. Agora, também é mais difícil por conta do avanço da medicina, por conta do avanço das formas de reabilitação das pessoas ao mercado de trabalho. E a gente vai ver que essa reabilitação ao mercado de trabalho, a reabilitação do segurado para uma outra atividade, isso é custeado pela própria Previdência, tá? Porque é mais interessante reabilitá-lo para o trabalho, não só para que o segurado possa poder voltar a trabalhar, recuperar sua saúde, como se sentir útil, como também é uma despesa a menos, perdão, para os cofres da Previdência Social e a gente não pode negar isso, ok? Então, são as informações iniciais acerca da aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez.